Olá, tudo bem? Me chamo Beacioli e eu sou apresentador do novo podcast da TVPS chamado A Frequência do Som. Aqui nós vamos trocar várias ideias sobre música, bastidores, estrada, turnês, processos de composição e muitas outras coisas. E hoje, meu primeiro convidado vai ser o Renan Campos, guitarrista do Hateful Murder. Um prazer, cara, ter você aqui comigo. Que agradeço, meu brother. E a ideia aqui é a gente falar sobre vários assuntos, né? Carreira, estrada, enfim. Cara, deixa eu começar fazendo uma pergunta, assim, sobre o seu início. Como foi a sua entrada, assim, no mundo da música? Como surgiu o interesse pela guitarra? Cara, isso é muito doido, porque na verdade o começo ele é sempre na adolescência ali, na pré-adolescência para a adolescência, parte sempre, isso é a história comum de toda pessoa que começa a tocar. Sempre tem um amigo, uma amiga, um irmão mais velho, uma irmã mais velha que influencia. Comigo foi a mesma coisa. Minha irmã mais velha, minha irmã tem 5 anos a mais do que eu. E ali, quando eu tinha 10 anos, ela tinha 15. E nessa época já começou a aparecer ali um lance de uns CDs, né? Na época a gente tinha uns CDs. Você deve ter pego isso. CDs físicos, né? Das bandas que a gente ouvia. E ela com os amigos do colégio ali, galera do ensino médio, começando aquele universo todo, começou a pintar uns CDs ali em casa. E eu sempre gostei dessa coisa de ver alguém fazer alguma coisa artística, sabe? Tipo, teatro, a galera sempre que pintava. Teve um pé na arte, assim, né? Eu sempre admirei, né? Eu sempre admirei. Não tem ninguém da minha família zero, ninguém que trabalha com isso, mas eu sempre achei muito legal. E minha irmã começou a trazer algumas coisas de CDs ali, tipo Offspring, umas coisas até nacionais, assim, tipo bandas Charlie Brown, CPM, e a coisa vai escalonando, né? Sim. Ela começou a receber outros CDs, e ali, acho que tinha 10 anos mesmo, 10, 11 anos, por ali mais ou menos. Teve aquele Rock in Rio 3, 2001, e aí eu assisti o Iron Maiden. Eu assisti pela televisão, não foi ao show, né? Isso foi muito impactante, assim. Eu lembro de ser moleque, assim, ver aquilo e falar, meu irmão, eu nunca tinha visto algo tão grandioso quanto aquilo. E dali pra frente eu falei, cara, pra fazer aquilo ali, eu preciso aprender a tocar um instrumento. Sim. Eu preciso ter uma banda, E aí eu comecei a ter aulas de violão. Clássico, né? Sempre violão. E aí depois surge aquele interesse. Porque também tem aquilo, a mãe e o pai, eles não vão comprar uma guitarra de primeiro, né? Vão comprar um amplificador, uma guitarra. Primeiro um violão, ver se gosta, tem aquela coisa, né, daquele primeiro contato. Mas comigo já foi assim, eu vi esse negócio do Rock in Rio, do show, né? Na época tinha muita coisa de mídia, mídia grande, né? Tipo, televisão, não tinha internet. Quer dizer, não tinha, a internet era raríssima, né? Então tudo que rolava mesmo mídia impressa, revistas, e, tipo, TV aberta, né, etc. E tinha uma publicidade grande, né? O Iron Maiden estava fazendo a turnê de divulgação do Brave New World. Foi a volta do Bruce Dickinson. A volta do Bruce Dickinson, exatamente. E, cara, quando eu vi esse show, e aí fui começar a catar informações de quanto tempo a banda existia, o Bruce, né, voltando, aí tinha um outro cara antes do Bruce, depois o Bruce saiu, aí entrou outro cara, voltou. Esse universo, eu lembro exatamente de pensar o seguinte, cara, eu quero fazer parte disso. Porra. Foi exatamente isso. E aí foi Iron Maiden. Você lembra de alguma outra banda que tocou? Lembro do Sepultura, que é a banda brasileira de maior expressão dentro desse mercado, né? E aí também Sepultura, eu fui entender um pouco depois. Entendi. Assim, tipo, entender, assim, absorver o que eles faziam um ano depois. Mas eu fiquei obcecado com Iron Maiden. Qual foi os artistas, assim, que você fala, cara, são as minhas influências desde moleque, assim, gosto de ouvir isso, são importantes no meu som, assim, do seu início até hoje, assim, sua formação, sua escola ali A base. A base. É muito doido isso, porque existem uns artistas que te transformam pra você querer fazer uma coisa, mas não necessariamente você continua escutando. Sim. Por exemplo, Iron Maiden foi a banda que me fez querer trabalhar com isso. E eu não fazia a menor ideia de como eu faria isso. Mas eu não ouço Iron Maiden todo dia. Não é uma influência na minha música hoje, por exemplo.
Mas eu posso citar, assim, nesse primeiro momento base ali, chamado de juventude, eu tenho Iron Maiden, tenho Black Sabbath, as bandas clássicas, assim. E aí teve muita coisa também do punk que rolou também, umas coisas tipo The Clash, Ramones, minha irmã ouvia muito, e aquilo foi também entrando, né, no dia a dia, né, ouvir artistas. A gente tinha uma coisa legal que eu fazia quando a gente morava junto, né, minha irmã e eu morávamos juntos, a gente tinha a tarde de ouvir som. Que maneiro. Aí a gente pegava os CDs assim, ouvindo, aí tinha uma amiga nossa, a Gabriela, que ela falava inglês, aí ela ia traduzindo, a gente ia entendendo as letras e tal, conversando. Então foram as bandas mais midiáticas, assim, que a gente tinha acesso. O Maiden, Black Sabbath, o Ramones, o Clash, o Nirvana, foi uma coisa também que foi muito, muito forte, assim. Isso num primeiro momento ali, quando eu tinha 11 para 12 anos, né? Tinha essa coisa de ouvir música à tarde ali e tal, pós-escola, agora, bora ouvir música, bora. Naquele momento você fala, agora eu vou relaxar. Não pensava muito em relaxar, não. né? Era um adolescente inquieto, não tinha muito... Mas era mais uma coisa de ter um momento para poder conhecer aquele universo, tipo, vou conhecer isso aqui, mesmo que inconsciente. Você era aberto? Você era aberto a ouvir coisas novas? Cara, com certeza. Não tinha muita ideia de ouvir o que você quer. Hoje vamos ouvir isso aqui. Então, é isso e acabou. Bora aí, bora conhecer. Era legal. Isso durou pouco tempo, né? Mas eu lembro que isso foi uma coisa importante, assim, nessa formação de base, né, no primeiro momento, para começar a ideia da música, né? Porque aí você chega para fazer uma aula de violão, você já tem um repertório que você quer tocar e tal. E entrando nesse assunto, você começou com quantos anos a tocar? Logo depois desses momentos. Eu comecei a ter aulas, né? Ganhei um violão, fui ter aula, eu tinha acho que 12 para 13 anos. Entendi. Então foi logo na sequência, assim, né? Você migrou pra guitarra pouco tempo depois ou ainda ficou um tempinho no violão, assim? Na verdade, eu queria ser baixista. Baixista? E aí eu comecei a estudar violão, pra ter uma ideia, né? Primeiro eu pego o violão, que é uma base, aquela coisa padrão, que todo mundo tem. Curioso, como... né? Saber baixista. Baixista, a gente já pensa, eu queria ser baixista. Violão vai passar pra guitarra depois, né? Não geralmente pro baixo, mas é uma parada muito legal. Na verdade, eu não pude estudar baixo, então eu fiquei estudando violão há muito tempo. E aí migrei pra guitarra, que era o mais próximo que eu consegui achar. E eu fiquei amarradaço em guitarra, assim. Falei, cara, acho que é isso aqui. Não vou avançar pro baixo, não. Vou ficar aqui porque é muito legal. Esse instrumento tem um som mais incrível do mundo. Guitarra é o som mais irado que tem na guitarra. Aí comecei a estudar mesmo técnicas do instrumento. Aí, amplificador, pedais. Pedais é um mosquitinho, né? Toda hora você vai querer pegar o novo. Aquele jogo ali, você fala, cara, não quero, não. Pode ser, vou comprar. Aí você compra. Vou testar. No caso, aí assim, né? Fazendo uma ordem cronológica da coisa. Aí violão, fazendo aula de violão. Aí uns 2 anos depois, eu ganhei uma guitarra, e aí ganhei um amplificador de Natal, ganhei a guitarra meio do ano, aí tocava guitarra desligada, desplugada, aí conseguia um amplificador pra plugar a guitarra, aí ligava aquele som clean, horrível. Fala, caraca, por quê, né? Que decisão ruim, né? Mas aí pintou o amplificador, e aí, né, já tinha alguns amigos no colégio, a galera, cara, tem que ter uma pedaleira, um pedal, pra você ter distorções. E aí depois veio a pedaleira, e aí ficava horas explorando sonoridades, né? Ainda mais nessa época que a gente é escola, aí faz as tarefas em casa, e aí depois, geralmente, você fica livre um tempinho, assim, se você não tem outras coisas pra fazer depois. Você aproveitava e tocava guitarra, assim... Só tocava, não tinha nem fazer tarefa, cara. Não. Era só guitarra. Não tinha nem tarefa, meu irmão. Era só guitarra. Chegava em casa já louco pra pegar um instrumento, ligar e ficava tocando. Eu sou assim também, eu acho. Todo mundo é. E aí, é claro, né? Você começa a descobrir aquele universo, conhece outras pessoas. Pô, tem um camarada no bairro ali que toca. Aí o cara já, tem outro repertório. Aí você vai conhecendo outras pessoas e vai migrando. Virou uma paixão a parada. Você começa a ficar apaixonado pelo aquele universo. E aí, é tarde demais. No meu caso, já foi tarde pra voltar, né? Ainda pensei, falei, vou fazer outra coisa e tal. Você chegou a cogitar fazer algum outro curso? Cheguei. Fora música? Cheguei. Eu queria cursar antropologia, cara. Antropologia? Muito doido, né? Que curioso. É, bem específico. Mas eu falei, cara, não teve muito... Porque
na música, assim, se a gente for parar pra analisar racionalmente, ninguém escolhe trabalhar com música porque é um mercado vindouro. Eu acho que não é por aí. Eu acho que primeiro você é pego por uma paixão e aí você... mosquitinho que eu chamo, né? Foi picado Fica ali, isso aí. da música e aí Isso você aí. fica remoendo aquilo na sua cabeça. Exatamente. E aí você começa até a trabalhar com outra coisa, mas aí tu não vê a hora de sair daquele lugar pra poder fazer a tua parada, pra fazer o teu som, pra testar amplificador, pra testar timbre, ficar tocando, ou compor, ou ensaiar com a tua banda. Sim. Falei, cara, tem muito, assim, eu até falo isso pra galera, eu me considero uma pessoa muito privilegiada, porque eu venho de uma família que não tinha uma estrutura maneirona, sabe? A gente, pô, pobre ali, galera trabalhando e tal, tem que trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 16 anos, e aí eu até pensei assim, falei, cara, vou ter que começar a trabalhar, putz, não vou conseguir tocar as 10 horas que eu toco todo dia, sacou? Mas conseguir sobreviver, viver disso, fazer uma parada, pô, com dignidade ali, numa boa, tranquilo, é um privilégio, velho. Sim. Tá falando de um país onde as pessoas, sabe, o Brasil não tem um grande investimento nessa área e em nada, na verdade, né, nesse aspecto. Pois é. Então, fazer isso, depois de todo esse processo, né, ficar apaixonado pelo lance, começar a se envolver, conhecer gente, entrar nesse universo, explorar, e aí, né, o que você vai fazer como músico? Você tem uma gama de possibilidades, né? Desde dar aula, trabalhar com trilha sonora, fazer show, tocar em banda de baile, sei lá, cara. São tantas coisas que... Você falando agora da aula, você também é professor, correto? Sim. Você começou, você teve banda antes e virou professor? Ou tipo, como é que você começou assim a trabalhar com música? Entendi. Qual o lance que me fez ganhar minha primeira graninha com música, né? Então, eu comecei... Aí teve esse processo todo, né? De me envolver com instrumento, conhecer a galera, tocar em banda com o colégio, com a rapaziada e tal. E aí veio um cara me perguntando se eu dava aula. Isso eu tinha 18 anos, 18 para 19 anos. E eu comecei a dar aula, o cara ia lá em casa, era um moleque também, a gente fazia aula ali e tudo. Metalheiro? E aí, metalheiro, óbvio. E aí ele me pagava uma graninha, assim, sabe? Tipo, aí era meu primeiro salário com música, né? Mas eu tinha um outro trabalho, acho que eu fazia, sei lá, acho que era office boy, uma parada assim. Mas eu tinha um tempo ali durante a semana que eu dava aula pra esse cara. E aí eu comecei a dar aula pra outra pessoa, acho que era um amigo dele, primo dele, sei lá. Comecei a dar... Aí então já eram 2 alunos. E aí isso ainda tinha aula com outro professor. Eu ainda era... Né, sempre, era aluno. Sempre, eu vou morrer aluno, velho. Sim. Todos nós, né? Sempre temos alguma coisa a aprender. Sempre, né? isso aí não tem jeito. E é muito bom esse processo, inclusive, de você ser um aluno, um eterno aprendiz do lance que você faz. Numa boa, assim, sem... acho que isso é maravilhoso. E aí eu comecei a dar aula pra esses 2 caras e tal. Primeiro foi pra esse brother, depois pra esse amigo dele. Acho que esse nome do cara. E aí eu comecei, pô, legal, e fui dando aulas, aí arrumei um outro trabalho, aí dei menos aulas, mas eu tava sempre, voltava pro lance da guitarra. Sempre que eu fazia alguma coisa, pô, pintou um cara que queria ter aula e tal. Então eu sempre tinha... É como assim, eu tinha um trabalho, vamos botar assim, normativo, no mercado de trabalho CLT, carteira assinada, mas eu em meio a isso tinha um aluno, dava aula pra uma menina, pra um brother. Então tava sempre ali, uma coisa nunca saiu, assim. E eu curtia, tá? Porque eu descobri que não é sobre apenas falar de técnicas para melhorar um instrumento. É trocar com o ser humano, é entender o que ele quer, é entender os processos de evolução dele e os seus também. É muito mais amplo do que só falar sobre um instrumento e quais técnicas para tirar som desse instrumento. Muito além disso. E aí pintou o convite para eu começar a dar aula substituindo um professor no Antônio Adolfo. No Antônio Adolfo. Onde você foi aluno. Onde nós nos conhecemos. Onde nós nos conhecemos, exatamente. Mas isso já foi depois, um pouco mais. Isso foi já 2014, por aí. Foi bem depois. E aí eu comecei a fazer umas aulas, né, dando sub, né, a gente chama de sub, que é quando você vai substituir um professor ou outro profissional que já tá ali. E assim foi. Fui fazendo, aí fiquei no Leblon um tempão, e aí comecei... A escola tem algumas unidades, e aí eu fazia a primeira unidade do Leblon, tinha de segunda a sexta estava lá, cara, sempre que podia, tem disponibilidade, vambora. E aí já tinha banda também, né, já rolava, então meio que adaptei minha vida pra conseguir estar sempre com a música, pra estar sempre tocando, pra estar sempre dando aula, pra estar sempre em contato com essa história de guitarra e música em geral.
Muito legal. Pessoal, deixa eu fazer uma pausa rapidinho e a gente volta já já. E cara, nesse assunto ainda sobre escola, sobre professor, enfim, existe alguma filosofia ou abordagem que você leva tanto no palco quanto dentro da sala de aula? Tem sim. São assuntos diferentes. São assuntos que eu digo assim, são momentos totalmente diferentes, né? Quando eu tô dando aula para uma menina, uma criança de 10 anos, não é o mesmo Renan que tá fazendo um show ao vivo, né, com o Hateful Murder ali, é outra coisa. Mas eu acho que a música que a gente faz, o metal, ele tem um lance que é muito próximo, que é uma filosofia próxima com a aula, que é você criar uma conexão, uma relação direta com a pessoa. Um show de metal, principalmente um show de metal underground, como a gente fala, né, bandas menores, né, não são bandas que enchem estádios, tá falando de uma banda, né, real, assim, um show ali para 100 pessoas e tal, às vezes até para menos. Se tem 80 pessoas e aquelas 80 pessoas estão vibrando na mesma frequência que você tá entregando a música, cheque, velho. Sabe? Tipo assim, tá entregue. E é a mesma coisa em sala de aula. Às vezes o aluno nem desenvolveu, não conseguiu tocar uma parada, mas ele entrou, sabe? Entendi. Houve uma conexão com a pessoa e foi funcional, cara, é isso. Então, eu acho que se trata disso, de pessoas se conectando através da arte, na real, né? Sim. É meio filosófico, né? Mas eu acho que tem acho que esse é o diferencial de um show de metal, de repente pra uma balada sertaneja, que o cara tá ali, ou a menina tá ali, pela curtição. E hoje a gente vê muito nesses shows, né? O pessoal tem medo, né? Sobre os mosh pits, né? Acham que é um negócio assim... Estamos ali pra se matar, coisa do tipo. Só que não, ali a gente tá reunido, vibrando. Claro que tem gente que é maluca, vai lá pra machucar os outros, mas a grande maioria é curtir, se empurrar, se bater, né? Como a gente fala, o bate-cabeça. E essa parada, pra você, quando você tá no palco, isso é uma parada que você fala, irado. Ah, totalmente, né? É como se fosse a validação que deu certo. Ó, rolou, hein? A galera tá se quebrando ali, massa. Subiu um cara no palco assim, ó, passou na minha frente, pulou. Irado, massa, sabe? Caiu, tá bem, tá vivo, beleza, certo. Isso é uma coisa dos shows de metal hoje, né? Eu posso falar mesmo, eu fui num show, estava lá se batendo, né, no mosh pit. Uma menina passou atrás de mim, eu tava meio desequilibrado, né? A menina caiu, não sei o quê. Na hora, todo mundo parou. Ah, com certeza. Isso aí, tá bem, não sei o quê. Óbvio. Depois, ela, vambora, rock and roll, começou a empurrar todo mundo de novo e voltamos. É algo que hoje as pessoas acham que não há um respeito um pelo outro, né? Que, vejo, até um exemplo, minha mãe. Fica em pânico quando eu vou pros mosh pits. Eu entendo sua mãe. Claro. Eu entendo sua mãe, mas também entendo você. Eu acho que a música ela é tão forte que não é uma dança tradicional. É uma forma que a gente tem de liberar todos os demônios que estão na sua cabeça ali. Então, seu corpo ele sai do controle. Sai do controle. E existe sim, claro, uma dinâmica de respeitar. Pô, tem mina no mosh, pega leve, vamos devagar. Pô, caiu alguém, segura. Galera, o cara perdeu o celular, segura. Vem o pessoal com lanterna, ajuda. Eu já vi inúmeras vezes, né? Eu já perdi meu celular no mosh. Alô, mãe, desculpa, você nunca soube disso. Mas, cara, é uma coisa que realmente é muito maneira, né? Assim, a gente que vibra com esse tipo de música pesada, né? E você falou, essa validação eu imagino, como artista... Essa energia da troca é muito legal. Eu não tenho mais idade pra isso, né, meu velho? Já não tenho mais idade, mas eu acho muito legal quando rola. Já teve um show do Hateful Murder uma vez, foi aonde? Acho que foi em Ipatinga, no interior de Minas Gerais da vida. Que esse foi, assim, não foi violência, mas o cara caiu, que tava ali pulando com a galera, ele subiu no palco, assim, era um anfiteatro bonitão na cidade. E aí o cara caiu, assim, o palco, ele não era um palco alto, né? Tipo, ele era meio metrinho assim, e o brother foi passar pela frente, assim, ele escorregou, e ele caiu, velho, com a mão em cima de uma garrafa de cerveja. Ai. E ele abriu, aí... Quando eu vi aquela banho de sangue, eu falei, galera, segura aí, que aconteceu alguma coisa muito séria. Aí, cara, só caiu, aconteceu. Foi pro hospital, tomou ponto, voltou, show. Depois foi lá falar com a gente, tava com mó... Que maneiro. Acho que uns sei lá, alguns pontos,
Mas acontece. Agora, entrando nesse assunto, Hateful Murder, você criou quando essa banda? Por que ter uma banda de metal? Tipo, tendo um vocal gutural, né? Não sendo, por exemplo, como eu sou fã, metal espadinha. Mas essa parada mais de... Podemos chamar de death metal? Pode chamar o que você quiser, cara. Death metal, como você fala, universitário. Death metal universitário. Porque não é tão defão, não é tão Aham. brutal, né? Tem uma... Você perguntou como... Acabou que eu não entendi essa pergunta, velho. Como foi esse início? Como é que você criou essa banda? Tá, como E começou? Por que esse gutural, né? Porque... O vocal. Tá, entendi. Bom, a ideia de ter uma banda vem desde do Renan adolescente, quando viu o Iron Maiden ali e falou, cara, eu quero fazer isso pra viver, Claro. sabe? E, claro, conforme eu fui ficando mais velho, ali fui tocando com outros amigos, conhecendo outras músicas, porque até então não conhecia músicas tão pesadas, com uma estética tão bruta, como é o que a gente faz hoje. Mas os anos vão passando, você vai conhecendo músicas, conhecendo pessoas, conhecendo bandas, e aí a coisa vai te entortando a vida, né? Aham. É um caminho sem volta mesmo, essa parada. E o Hateful é um projeto muito antigo, assim, desde que eu era adolescente, assim. Por exemplo, que eu digo na minha cabeça, né? Sua imaginação. É, E aí exatamente. você pode dizer que foi a realização do teu... Primeiro sonho? Primeiro sonho, né? O primeiro sonho era gravar uma demo, era ter, assim, cara, eu tenho umas ideias de fazer umas músicas que fossem músicas que eu escutaria pra andar de skate. Aham. Músicas bem rápidas, porque eu andei de skate uma época, nesse mesmo momento ali. Ainda anda? Agora, menos, mas de vez em quando um rolezinho, assim, muito, muito menos agora, mas já curti mais. Então, assim, e aí tinha o universo do skate, que eram bandas de hardcore, mas não tinha death metal, não tinha bandas mais pesadas. E tava um Slayer ali, que é um trashão lindo, o Slayer, eu amo, Lindo, claro, amo. mas não tinha uma coisa mais pesada. Eu falei, pô, seria legal ouvir, né? Aí tinha os jogos, né? Tinha o Tony Hawk Pro Skater 2, que eu Sim. joguei muito aquilo, né? E aí tinha os Motorhead, tinha Suicidal Tendencies, tinha umas bandas legais pra caceta. Mas enfim, a ideia era trazer músicas que trouxessem, era fazer músicas que, cara, transmitissem a energia que eu acho que seria legal pra andar de skate, pra correr, pra uma coisa viva mesmo, saca? Com bastante força. E na real, o Hateful, eu pensei em montar uma banda lá pra 2009, assim, sabe? E até conseguir fazer as coisas, juntar gente, angariar pessoas e levar a coisa a sério. O primeiro disco saiu em 2014. Foi o No Peace? É o primeiro, é o No Peace. Então a gente começou com uma banda ali, gravou um EP, uma demo, a coisa foi acontecendo, aí troca a formação, a coisa vai rolando. O cara que montou comigo a banda, que era meu brother de moleque, de colégio, assim, ele faleceu. Ele lutava contra um câncer há anos, assim, a gente já conheceu, ele já tinha... Então, e ele se afastou da banda, foi tratado de saúde, não foi uma coisa de repente, né? Quando de repente é pior, né? Claro. A gente já meio que imaginava isso e aí, assim, entrou um outro cara, a gente foi construindo a banda aos poucos e tal. Não foi uma banda que a gente montou aqui, vamos aí, acontece. Foi um projeto que foi caminhando ali, aí... São desenvolvidos. Exatamente. A duras pancadas, né? Pô, meu brother e tal. Mas foi rolando, e aí em 2014, como você falou, saiu o No Peace, lançado pela Cogumelo Records, Que maneiro. que é a gravadora que lançou Sepultura, né? O começo lá de tudo, de BH. Então a gente tem uma história com BH muito, muito legal, assim, né? Desde o primeiro play da banda. E, cara, no caso do No Peace, vamos começar por ele. Quais eram as suas intenções artísticas, assim, por trás do álbum? O conceito do álbum, como foi mais ou menos pensado? Cara, No Peace, ele é um disco... Fica te cortando, desculpa. Hoje, avançando um pouquinho, hoje é a Júlia no vocal. Mudou tudo, né? Mudou tudo. Mudou tudo. E antes era o Felipe Lameira, se eu não tô enganado. Isso. Mas entre Felipe e Júlia teve Angélica. Evangélica. Sim. Como é, na época, tipo assim, ter um vocal masculino e depois Migrar, né? migrar, Tudo, tipo... Eu acho que
assim, aí vem uma perspectiva do ponto de vista artístico. Não dá pra ficar estagnado, assim. Eu amo Motorhead, amo AC/DC, mas eu não conseguiria montar uma banda e ficar 40 anos fazendo o mesmo tipo de som, com a mesma fórmula, sacou? A verdade é amar... Cara, eu amo Motorhead e amo AC/DC. São bandas, meu irmão, icônicas. Mas eu acho que se você não se permite movimentar e se você não tem questões artísticas que te joguem pra outras áreas, pô, você tá estagnado numa parada, sacou? Então eu acho que é legal tentarmos irmos pra outros lugares, assim, também. Entendi. Pô, muito legal. Pessoal, deixa eu fazer mais uma pausa e a gente volta já já. Então, voltando aí, o No Peace. A gente pode até falar já dos processos do No Peace, Red Eyes, o Reborn e o I Am That Power, né? São os 4 discos do Hateful Murder. Como vocês pensam, assim, na hora de compor? Obviamente são pensamentos diferentes, porque são pessoas diferentes na banda, né? Tô dizendo, o vocalista. Teve mudança de formação também do No Peace pro Red Eyes? Ou foi só o vocalista? Teve. O No Peace é o primeiro disco da banda, a gente bem mais novo, bem mais inexperiente, mais imaturo, mas com muita vontade de fazer uma música ali mais pesada, mais densa mesmo. Tanto que a gente saiu pela Cogumelo Records, que é uma gravadora de música extrema, tipo, roll, né? Lançou Sepultura, Sarcófago, todas essas bandas de metal extremo clássicas do Brasil. Ele é 2014. Então a ideia era essa, era pensar numa arte mais pesada e densa possível. No Red Eyes, que é o nosso segundo disco, o Lameira, assim, a gente lança o No Peace, faz uma turnê sul-americana com umas bandas, com o Warbringer dos Estados Unidos e o Nervo Vocal de São Paulo, volta pro Brasil, isso em 2015, um ano depois do disco ter saído. E aí o antigo vocalista decide sair da banda. Aí a gente coloca a Angélica. Com a Angélica vem o Red Eyes, que já é um disco que aí já é outro momento, já é uma outra coisa que a gente tá vivendo. Então houve uma mudança do No Peace pro Red Eyes grande, assim, né? Aí a Angélica fica com a gente 10 anos praticamente, né? Sim. Quase isso. E aí a gente lança o Red Eyes com ela, o Reborn e o I Am That Power. Entre esses 3 discos não tem tanta diferença, mas existem, claro, texturas, são coisas mais específicas que você consegue perceber. Mas é a mesma banda, é a mesma formação. No final não, na verdade, no começo, né, do ano passado, depois de ter saído o I Am That Power, que é de 2024, aí a Angélica e o Modesto decidem sair da banda. Foi depois do Bangers, né, que vocês tocaram no O último show foi no Bangers Open Air, com eles. O último show deles na banda. E aí a gente trouxe a Julia e o Victor Magalhães pra banda. E aí é outro momento agora, aí é outra parada, saca? Porra, muito maneiro. Voltando só um pouquinho ali, em 2018 vocês lançaram um single que eu me amarro, que se chama Engrenagem, que tem a participação do Jimmy London. Isso. Como surgiu essa ideia de, cara, vamos chamar o Jimmy? Porque, realmente, eu escuto a música, obviamente ele cantando, mas é a cara dele aquela música. Eu penso assim, cara, não seria outra pessoa melhor pra cantar com a Angélica do que o Jimmy? Eu acho que foi o tiro certo, assim, sabe? Que bom que você achou isso. Porque foi pensado, né? Eu conheço o Jimmy há um tempo já. Inclusive, falei, né, que a Angélica entrou em 2015. No show de estreia dela, ele ficou lá no camarim com a gente. Ele é meu brother de tempo já, a gente já se conhece. Abrimos vários shows de Matanza ali. Nessa época, Matanza antigo, né? E a gente já fez várias coisas juntos, né? E aí eu convidei ele, falei, cara, tô com uma música que tem uma cara de letra em português, eu acho que dá pra fazer aqui, e eu queria testar com você topa? Aí ele, me manda, a gente começou a trocar, fizemos já letras juntos, ele participou de algumas reuniões comigo e com o Tomás, né, vendo a questão da composição, e ele produziu, fomos pro estúdio, ele assina a produção do single, né, que é uma faixa só, e foi massa, cara, assim, eu gosto muito dele, né, eu tenho uma boa relação, hoje eu toco com os caras também, lá de vez em quando, então eu tenho uma ótima relação com ele. E esse single realmente foi totalmente diferente, porque não é um Hateful Murder como ele é, pesadão. É como se houvesse realmente a mão do Jimmy ali no lance, sacou? Trazendo uma coisa mais rock pra uma onda que é
Parece o dedo Matanza, né? Dedo Matanza, é uma coisa meio mista, né? Eu acho que a gente conseguiu transmitir isso, né? Sim. Até porque se fosse o Jimmy cantando um som do Hateful Murder, não sei se casaria tanto. Mas o Hateful Murder tocando uma coisa que cabe pro Jimmy cantar, com a Angélica, inclusive, né? Que era vocal na época, eu acho que foi funcional. Eu acho que foi certo. E rolou bem, a galera curtiu, assistiu. Acho que é as músicas que tem mais plays, assim. Quase 1 milhão de views no YouTube. Que maneiro. É um clipe de estúdio, assim, né? A banda gravando, ali o processo todo foi bem natural. Porra, muito o legal. clipe. Falando em Matanza, hoje também você participa de alguns shows, né? Substituindo o Felipe Andreoli, que é baixista do Angra, tocando baixo. E voltando ao que você falou lá atrás, você queria tocar baixo e hoje você, substituindo, toca baixo com Matanza. Como é que surgiu, assim, esse convite pra substituir, de fato, o Felipe, tocando baixo? Isso é muito doido, né, cara? Para e pensa que eu tô fazendo sub pro melhor baixista do Brasil. Do Brasil. De metal, assim, disparado, não tem ideia. Bom, primeiro é importante falar, assim, a verdade. O convite não foi diretamente pra mim. Eu já contei isso algumas vezes por aí. Eu pulei o muro, vamos falar, eu pulei o muro, porque o Jimmy, quando me ligou, em 2023, ele precisava de um baixista pra substituir o Felipe, que iam ter um show do Matanza Ritual, que agora é Matanza Ritual, né? Com o Angra. Inclusive, eu fui. Você foi, verdade, você foi no Vivo Rio, é verdade. Ele pediu o contato do camarada que tocava com a gente no Hateful Murder. E eu passei e falei, beleza, vou mandar aqui e tal. E o cara, na época, tava pra ser pai. Tava com a mina dele na época, eles estavam já, assim, coisa de 1 mês e meio, assim, sabe? A menina já ia chegar. E aí, bom, não dá pro cara dedicar-se a tirar um repertório tão longo quanto o Matanza e tudo. Que apesar de ser... o Matanza não ter aquelas músicas de 5 minutos, o show é grande, porque são muitas músicas de 3 minutos, vamos arredondar. Umas 27 músicas. 27 músicas. É 1h30 de show. Sim. E pauleira, é puxadaço. O próprio Felipe já falou que ele sai mais cansado no Matanza Ritual do que no Angra. Porque a energia não tem a ver só com a técnica, tem a ver com a energia que você tá imprimindo ali a parada. É bem cansativo, assim. Mas é irado, porque explosão de energia é 1000, assim. Mas aí, enfim, voltando a essa história. E aí, esse meu brother falou, cara, eu não vou poder fazer, minha menina tá nascendo, eu preciso dar uma força aqui pra minha menina, não posso ir pra estrada com os caras e largar tudo aqui. Por que você não vai? Eu falei, acho justo. Opção, né? Aí falei com o Jimmy e falei, brother, o cara não vai poder ir e tal, mas irmão, eu faço. Aí ele, faz? Eu falei, faço. Pô, mas faz mesmo? Faço, brother. Foi exatamente assim, ele ficou tipo... Sabe? Tu faz o seguinte, cara, grava um vídeo aí tocando, tira uma música lá que tem chama Remédios Demais a música. Remédios Demais. Que tem um baixo puxando e o baixo é bem paletado. Aí eu falei, beleza. Aí no dia seguinte, assim, eu fiquei amarradão, falei, vou gravar. Aí gravei o vídeo tocando assim, a Vera mesmo, sabe? Nem mixei nada, mandei o mais cru possível pra ele sacar ali. Timbrei o baixo, né? Botei uma distorção no baixo ali e tal. Mandei pra ele, ele falou, porra, maneiro, hein? Vamos fazer. Eu falei, bora. E aí foi. Aí tive, assim, 1 mês de preparação pra aprender as... Porque, assim, o show tem 27 músicas, mas você aprende umas 37. Sim. Né? Porque... Vai que, né? Tem alguma mudança inesperada. Exatamente. E rola isso, né? Os Rola. caras descem nessa triste no camarim, assim, ó. Falta tanto. Ih, galera, vamos trocar isso aqui. Lembra aquela outra? Lembro. Vamos aí. É assim, então... Eu falo isso hoje, eu tenho banda também, não é uma banda que a gente toca nos 80, mas Mas você toca. a gente fala no meio do show, às vezes, no INI, aí essa música não vai ser mais essa, vai ser a outra. Direto. E aí você vai ter que se adaptando, né? Lógico. Quanto mais música você souber, melhor. Exatamente. Eu fiz isso pra poder ficar. Ele me mandou um vídeo de um show que eles fizeram em São Paulo, e era um show longo, assim, cheio de emenda, tipo, aí eu tirei aquele show todo como base, aí depois, beleza, agora vamos refazer o setlist. Aí fizemos um ensaio pra aquele show que você viu, fizemos um ensaio na sexta, aí sábado tocamos em Espírito Santo, e domingo aqui no Rio. 12 de março de 2023, lembro da data. Pô, que memória boa, hein, cara? Eu não tenho essa memória. Memória boa. Mas foi isso, foi muito legal fazer. Foi uma, assim, eu lembro que quando eu tava pra subir no palco com o Matanza, assim, sacou? Eu tava com baixo, assim, aí eu senti uma pessoa tocando no meu ombro, assim, batendo no meu ombro, assim, era o Felipe. Aí ele falou assim, e aí, tua primeira gig no baixo? Eu falei, ele falou, boa sorte. Falei,
Obrigado, cara. Eu espero que dê tudo certo. Fiquei meio assim, mas eu entendi, falando sério agora, eu entendi que o Matanza, o universo do Matanza, ele tem um lance que é específico do Matanza. Sim. Sacou? E eu acredito que eu consigo fazer isso. Eu acho que eu consigo entregar essa energia que a banda tem. Eu sou fã dos 3 caras, dos 4, né? Do Amilcar, do Antônio, do Jimmy e do Felipe. Eu cresci ouvindo a banda dos 4, assim, sabe? O Angra um pouco menos, mas eu adoro o primeiro disco, adoro o Rebirth, óbvio. Esses caras são irmãos. Eu escutei menos mas o Rebirth é maravilhoso, o Just Cry é incrível, o Holy Land é, irmão, são discos incríveis. Fireworks são discos incríveis, assim. E o Torture Squad, que, pô, são meus amigos, Maiara. sabe? Maiara, a galera, pô, nós já moramos juntos durante 30 dias viajando no Brasil, numa turnê que a gente fez. Foram 30 shows em 24 dias, rodando o Brasil inteiro. Foi do ano passado? Não, do ano passado foi com Cripta. Essa turnê foi de 2017, promovendo o Red Eyes. A gente fez São Paulo até Pará. Caraca. Depois voltou pro sul. Que maneiro. Num ônibus, isso foi. Então são amigos, assim, pessoas que a gente ama, Hoje sabe? a gente pode falar, assim, né? Esse pessoal que toca da cena, Sim, praticamente todo mundo se conhece ali, né? sim. E é muito bom a gente fazer networking com essas É um pessoas. mercado pequeno, não é muito. Você, por exemplo, o Felipe não podia porque ele ia tocar com o Angra. Mas agora, você tem o seu baixista. Mas só de você ter essa conexão já com o Felipe, tanto com o Jimmy, já é uma parada muito legal, né? Esse networking que você vai construindo. E exatamente, isso é construído. Não é conhecer o cara aqui hoje, bater um papo, beleza, e acha que as pessoas confundem um pouco isso. Eu conheço o Jimmy há mais de 10 anos, né? E trabalhando, né? Ele já trabalhou no estúdio, a gente já fez uma festa junto, já produziu uma festa dele em São Paulo. Então a gente já fez várias coisas, assim, já abrimos show, já dividi camarim, entrei, conversei. Ele, assim, é um lance que você testa na prova do tempo. Sim. Com o tempo, né? Está à prova do tempo, sabe? E é claro que a gente pensa assim, muito legal, muito divertido, rock and roll, festa, zona. Cara, não é. É trabalho, né, velho? É trabalho. Tanto, assim, a gente pode, claro, respirar, rir, se divertir, mas é trabalho. Aquilo é muito sério. Tem pessoas que estão ali assistindo, você tem que entregar um show de 1h30. Tem que estar com tudo na mão, tem que estar com... Eu até costumo dizer que o trabalho maior, ele é em casa, Claro. exercitando as músicas, deixando a memória muscular. Tem música que você toca na sua banda que você não olha pra tocar, Não, você já sabe. sai. Porque você exercitou aquilo muito tempo. Mesma coisa no baixo com Matanza. Claro. Mesma coisa. Como é que você lida? Tô dizendo, obviamente, todos nós cometemos nossas falhas, né? Sim, claro. Como é que você lida com isso na hora? Você consegue, por exemplo, vou dar um exemplo tosco aqui. A música tá em sol, aí você se confundiu na hora, tocou em lá. Como é que você faz ali na hora pra não ficar um negócio tão perceptível? Eu acho que o grande segredo é você não aparentar fisicamente. Sem fazer bico, sem olhar pra trás. Acabou. As pessoas não percebem. Experimenta isso. Se você errar, tenta não fazer nenhum gesto que denuncie o teu erro, sacou? Você só... Irmão, era pra tocar em sol, eu toquei lá. Volta pro sol e de boa. Entendi. Porra, muito legal. Pessoal, vamos fazer mais um intervalo, a gente volta já já. Cara, como você hoje toca na noite, é professor, produz também Algumas coisas sim. coisas. Como é que você faz pra manter esse equilíbrio desses múltiplos projetos e manter de fato a constância? Deve ser uma parada assim difícil. Manter a constância. Tem um lance que é um problema e é uma solução, que é ser workaholic. Isso às vezes é um problema, mas também pode ser uma solução, porque, é claro, eu não posso depositar todas as minhas fichas apenas numa coisa. Vou dar só aulas, beleza, mas eu fico sem tempo pra fazer os shows com a minha banda ou com o Matanza. Eu até poderia fazer, né? Tocar em bandas de baile, né? Mas não faço, eu não toco na noite. Eu costumo dizer que a minha dedicação para subir no palco artístico, ela tem a ver com bandas que fazem trabalhos autorais, né? Tipo, numa boa, assim.
Mas a gama de possibilidades ela é muito grande, cara. Você pode atuar em várias áreas. Mas eu acho que a constância, ela vem de uma coisa que você mesmo constrói. Você cria uma rotina com o tempo, uma rotina boa de alunos, ali de segunda a sexta pelo menos, sacou? Umas 4 a 6 horinhas ali todos os dias, beleza. Você com a sua banda consegue, consigo executar uma agenda de shows, a qual não fique uma parte abandonada. É difícil, cara, não tem uma receita, né? Tem época que, por exemplo, quando eu saio em turnê com Hateful Murder, eu tenho que dar aulas antes ou colocar um substituto para poder passar 15, 20 dias viajando com Hateful Murder. Então, claro, o equilíbrio não existe, Sim. Mas existe uma antecipação, um ajuste de agendas para fazer acontecer, sacou? Entendi. Nessa gestão pessoal, né, que a gente tá entrando assim, como é, por exemplo, falar rapidamente assim, pra você, a rotina na estrada, você, obviamente, que a gente escuta muito, eu não posso dizer que eu vivo isso, mas você que falou que pegou já o ônibus e foi de São Paulo até o Pará, depois desceu pro Sul, como é que é a gestão do sono? Que é uma parada importante, né? Eu imagino que deve ser um negócio muito, cara, tenso, assim, chegar em casa depois de turnê morto. Sempre. Cara, falando assim, com o Hateful, a gente faz umas coisas de turnês mais longas, assim, né? Que é importante ganhar-se na quantidade de datas, né? Fazemos mais datas, mais vantajoso pra banda é. Com Matanza, já é uma coisa, quando eu vou fazer, já é uma coisa mais de fim de semana. Sexta, sábado e domingo, ou quinta, sexta, sábado e domingo, é um feriadão, rola. Mas, por exemplo, é muito parecido, porque, com Matanza a gente tem saída do Rio 8 da manhã, decolando, vamos botar assim. Hélio, que horas eu vou acordar? Para decolar às 8. Pelo menos umas 6. Se for Santos Dumont, que é perto de onde eu moro, né? Pelo menos umas 6 para chegar às 7. Eu moro pertinho, dá na boa. Mas assim, o ideal é chegar antes, né? Então assim, se eu acordo 6, 6:30 eu já tô saindo para chegar, 10 para as 7, já vou embora. Mas assim, aí você chega lá na outra cidade, seja São Paulo, dependendo do voo mais curto, meia horinha, beleza, você consegue ir pro hotel, vai comer alguma coisa e tal, descansa um pouco, Matanza ainda dá pra dar uma descansada, né, entre ali. O problema é que dá, mas não dá, porque você vai passar o som, você não tá em casa, você tá ali, de repente pintou alguma coisa. Tem aquele estresse, não sei se eu consigo, aquele estresse de, eu tô em casa, às vezes você tá cansado, você chegou, sei lá, deu aula o dia inteiro no dia anterior, e aí, acordou no dia seguinte, 6 horas da manhã, como você falou, foi pro Matanza, não conseguiu descansar direito. Já aconteceu de não conseguir descansar, de perder o sono, fala, cara, perdi o sono, e aí falando no grupo, pessoal, vocês querem passar som hoje? Aí o Antônio fala, vambora, aí perdi o sono, velho, tomar um café, fazer um lanche, dar uma volta, e aí volta pro hotel pós-soundcheck, né, passagem de som, dá uma descansada, tenta assim, cara, meia hora, fechar os olhos por meia hora, acontece se você não conseguir dormir, claro. Ainda mais durante o dia, se for um show grande, tu fica meio, piradão, eu ainda fico, os caras já estão no automático, mas eu ainda fico meio, tipo, então isso tem que ser tudo certo, hein, cara, tal. Mas assim, o descanso mesmo, descansar mesmo, cara, ou é quando você tá exausto, teu corpo chegou no limite, esse cara precisa dormir, e você apaga legal, ou quando você volta pra casa. No Hateful em estrada, por exemplo, é diferente. A gente fez uma turnê ano passado com Cripta. Foi da divulgação do novo... Foi a divulgação do My Wolf, do novo single do Hateful Murder, já com a Julia, né, que você tava falando. Júlio Victor, né. A gente fez o quê? Fizemos de Espírito Santo até Maranhão. Sacou? Eu assisti até um show, inclusive eu fiquei irritadíssimo que deu problema na guitarra, se não me engano foi em João Pessoa, problema na guitarra, no YouTube, a transmissão, nossa, Só ouviu o baixo, só ouviu o baixo, sacanagem. Coisas que acontecem, né? Mas aí o erro não é deles não, o erro é meu de autorizar, transmitir o show. O erro não é dos caras não, o erro é meu de deixar, transmite aí, claro que vai dar bom, sem teste, sem passagem, óbvio, né? O erro é meu. Mas, falando sério, assim, voltando, a volta pra São Paulo, a gente não voltou de aéreo, a gente voltou no ônibus da turnê. Então foram 2 dias no ônibus, voltando pra São Paulo. Chegou em São Paulo, pega mais 8 horinhas, 8 não, né? 6 horinhas de São Paulo pro Rio, sacou? Chegou no Rio, velho, eu tinha tirado, eu já sabia, óbvio, né? Já fiz isso algumas vezes. O dia que você chega,
E o outro dia também. Irmão, não vou trabalhar outro dia. Tem que descansar, tem que dar uma... Descansar o corpo, né? Descansar o corpo. E um lance que é legal manter-se na estrada, tentar manter na estrada, é, cara, beber água, beber muita água, se alimentar bem. Às vezes é difícil também, né? Muito difícil, velho. Muito difícil. Na turnê que a gente fez, a gente fez uma turnê uma vez em 2015, na América do Sul. A gente fez Peru, Bolívia, Colômbia, Equador, Chile e Argentina. E eu me dei conta que eu tava há uns 10 dias sem tomar água, velho. Que bizarro. Tipo, sabe? E aí você começa, pô, tô com mal-estar, não sei o que, talvez seja o clima, a altitude, porque é diferente, né? Claro. Você tá falando da Bolívia, né? Tipo, Quito também é super alto, né? Mas não, às vezes é tentar manter uma alimentação legal, assim, sabe? E aí, às vezes, a gente fica tão na pilhação, na empolgação de curtir o que tá acontecendo ali e não rola, assim. Tem que ter, cara, fruta você consegue encontrar facilmente. Claro. Não é uma coisa impossível, sabe? E água, sabe? É importante. O restante, é como eu sempre falo, vou viver aqui meus 20 dias à base de pizza, mas pelo menos eu tenho aqui umas frutinhas e água, tá tudo certo. A água é fundamental. E agora, enfim, pra gente já chegando agora no final, quais são os próximos passos do Hateful em termos de lançamento? Vocês estão produzindo um álbum, um EP? Tem alguma coisa já em andamento que você possa falar, assim? Tem bastante coisa já, nem tudo eu posso falar, Claro. até porque não aconteceu, então vou dar uma notícia aqui de uma coisa que... Mas a gente tá com um EP pronto já, gravado, mixado, masterizado, já tá pronto lá no Drive, esperando os próximos passos, né, de uma negociação que está em percurso. E a ideia, na verdade, é esse primeiro semestre agora de 2026, a banda está organizando algumas coisas internas, digo, equipamento, a gente está dando uma recaustada em algumas coisas. Para a partir do segundo semestre, a gente já tem algumas datas, tem umas 3 datas fechadas aqui pelo Sudeste e mais algumas outras coisas para serem anunciadas. Porra, muito legal. Estamos trabalhando. E aí, em paralelo a essas datas, a gente também pretende lançar aí os singles, né? Vai sair um EP, são 4 faixas, mas a gente vai trabalhar isso de forma single, né? Lançar muito uma, legal. Talvez outra, enfim. Estamos vendo, né? Vai depender do que está acontecendo. Porra, muito legal. E, cara, para fechar, pro pessoal de casa, se você pudesse deixar uma mensagem para quem tá começando na música, qual seria ela? Eu acho que você tem que trabalhar com muita paixão e buscar um equilíbrio com a racionalidade e a paixão. Porque às vezes você tá muito apaixonado pelo universo, mas tem que fazer escolhas assertivas. Só entra na música mesmo pra trabalhar com isso se você não se encontrar em outro lugar, cara. Assim, não faz sentido? Pô, faz. Pô, não faz. Sabe, eu acho que é importante pensar isso. E ter o equilíbrio. E hoje em dia, estamos em 2026, não existe mais aquela coisa de... Todo mundo sabe disso já. Não vai ter um grande empresário que vai te descobrir e vai te projetar para um lugar. Você é seu empresário, você é seu social media, você gerencia os seus pagamentos, o quanto entra, o quanto você vai investir no que entrou. Pô, eu quero começar a produzir vídeo para Instagram. Beleza, você tem uma lapelinha já? Pô, tenho. Não, vou comprar. Quanto custa? Quanto eu vou fazer em aula? Sabe, tipo, ter essa gestão. Dando exemplos aqui básicos, né? Mas é muito importante você entender que, cara, essa história de, sou artista, não penso nisso. Isso é caidaço, brother, porque acabou essa história. Todos os artistas hoje, inclusive grandes, por mais que eles tenham empresários, eles sabem e participam de cada etapa processual do business, da tua administração. Quanto tem caixa? Tem tanto? Quanto vai valer esse show? Qual o custo da equipe? Qual o custo para se fazer esse show? Porque não é só você, sua banda e acabou. Tem toda uma equipe por trás, som, iluminação, dependendo até hold. Não, dependendo não. Todo show tem que ter um hold. Imagina, você vai subir no palco e você mesmo monta coisa ali. Não que eu não tenha feito, mas assim, chega uma hora que você tem que ter uma pessoa pra fazer isso, pra poder te atender ou te ajudar em alguma situação. É fundamental. Isso tem um borderô, você elenca isso numa planilha. Então, é só assim, eu tô fazendo uma coisa que eu amo, que eu sou apaixonado, que às vezes a conta, ela se paga e acabou, sabe? Tipo, cara, consegui pagar tudo, beleza. Não fiquei rico, não botou de novo. Mas eu paguei tudo, tô fazendo um lance ali, sacou? Mas, entendendo que é importante você, velho, peraí, tem que fazer conta. É como o meu avô fala, tudo ao seu tempo, né? Você ir projetando, não dar um passo maior que a perna
Isso é importante também. Porque você precisa dar continuidade naquilo, e se você ficar sustentando esse negócio de, cara, vamos só fazer o show e dependente que saímos no prejuízo, uma hora a conta chega, né? Uma hora a conta chega. E são várias contas que chegam. Não só uma conta financeira, Sim. uma conta psicológica. Cara, Claro. tô fazendo essa parada há tantos anos. O que eu andei na minha vida? Sim. O que isso me adiantou? Você precisa fazer essa conta. E aí, eu vejo muitos amigos que desistem de bandas, que não seguiram adiante com suas bandas autorais, porque o processo, ele não é fácil, velho. Não é uma coisa assim, legal, maneiro. Monta tua banda autoral aí, grava um disco, seja mais um pedindo clique no story do Insta ou do TikTok. A coisa é difícil, velho. E o mercado, brother, ele é um trem, sacou? Que te atropela, meu irmão. E as contas chegam, a idade chega, você olha e fala, cara, tô ficando velho, você começa... E qual o retorno que você tem? Eu ganhei um tapinha nas costas e, parabéns pelo show, brother. Não, velho, eu preciso de um retorno maior do que isso. Claro. Eu preciso perceber que eu tô expandindo a minha música para outras pessoas, eu preciso perceber que eu, tô tendo uma remuneração pelos anos que eu dediquei, não tô falando nem anos que eu dediquei a essa arte, eu preciso ter uma remuneração, tanto financeira quanto psicológica também. Claro. Saca? Você, não, cara, quero contratar vocês aqui, ó, tá tudo certo, ó, tem um contratinho aqui, quais são as condições que você tem, sabe? Diferente, vem aí e toca por cerveja de divulgação, no começo, sabe? Então, é esse equilíbrio. E tem uma coisa também que eu acho muito legal de pontuar, velho, tem que virar a chave em algum momento, e aí só você vai saber, você, enfim, né, a pessoa que tá pensando nisso assim, virar a chave de, cara, isso aqui não é mais uma diversão. Eu não tô mais tocando no play com os meus amigos. Isso aqui é um trabalho. Então, assim, o que você faz de um trabalho? Você tem responsabilidade, você tem disciplina, você tem horários, você tem respeito para as pessoas que trabalham com você. Então, meu irmão, isso é um trabalho, trata como um trabalho. Por mais que você fique amarradaço, extremamente feliz, aquilo, meu irmão, sai completo hoje. Mas é um trabalho. Sim. Sacou? Então, tem que ser tratado como tal. Senão, vira Bagunça. E aí a bagunça é muito... Claro que às vezes pintam bagunças, Claro. óbvio, inúmeras, mas... A gente fica até amanhã falando aqui sobre... Eu até prefiro pular essa etapa, porque eu não posso criar provas contra mim mesmo. Mas assim, chega uma hora que, velho, não, peraí, não tem como. Por que tu vai habilitar hoje? Aí tem show amanhã. Tu acorda de ressaca. E aí, irmão? Um dia tu aguenta. 2 fica difícil. 3 impossível. Imagina um ano assim. Fogo. As contas que chegam. Pois é. Tua saúde, não tem como, velho. Fazer a parada, por exemplo, o Jimmy do Matanza, não bebe, não fuma mais. O cara, irmão, sacou? Toma um cafezinho, a coquinha zero dele, malha, os caras todos... Cara, engraçado, cara. Tu chega no camarim do Matanza, a única pessoa que bebe sou eu. Quando eu tô. Os caras tudo, meu irmão, coquinha zero, cafezinho expresso, sacou? Tipo, a galera... Por que isso, meu irmão? Os caras estão anos fazendo a parada. Claro. Os caras são mais velhos que eu. Então, eles estão anos fazendo a parada. Então, pra chegar nesse momento, essa coisa lúdica de, vamos ficar loucão, barato. Sabe, tipo, tinha que ter um vídeo assim, verdades e mitos sobre essa história de banda, sabe? Mulheres. Aí tu olha, tá o técnico de som roncando do lado, na poltrona do avião, sacou? Tipo, meu irmão, não tem essa história, não tem esse trabalho, cara, só vê, sabe? Viaja muito, você conhece muitos lugares, você viaja muito. Sim, aí todos os lugares que eu conheço, assim, casas de show, palcos, backstage, rodoviária, aeroportos. Foi o que eu falei com... Até tava trocando uma ideia com o Felipe Andreoli, ele falou... Sim. Falei, os países que você visitou? Aí ele, visitei, sei lá, Croácia, mas tipo, não conheço Vê nada, tudo. Você fica na estrada e tal. Mas cara, muito obrigado aí pela presença. Foi um prazer. Obrigado a todo mundo que assistiu. Agradecer demais aí pelo patrocínio da seguradora ALM e também pela TVPS, pela oportunidade da gente estar aqui batendo esse papo sobre os bastidores da música, estradas e turnês. Enfim, muito obrigado.